Ela não disse uma palavra. Apenas levantou a mão, apontou para a cadeira vazia à sua frente e fez um gesto simples, quase tímido, convidando-o a se sentar com ela e com o filho. E foi assim que Daniel percebeu que não estava mais invisível. Até aquele momento, ele era apenas mais um homem parado perto da entrada do restaurante, tentando parecer confortável enquanto tudo dentro dele desmoronava em silêncio. O salão estava cheio, barulhento, vivo. Pessoas brindavam, riam alto, se inclinavam umas em direção às outras como quem não tem medo de ocupar espaço na vida de alguém. Daniel ajustou o paletó por hábito, não por necessidade, e engoliu em seco antes de entender o peso daquele gesto vindo de uma completa desconhecida. Daniel Campos fazia 41 anos naquela noite. E não havia ninguém ali por ele. Ele não contou a ninguém. Não avisou colegas, não comentou em reuniões, não esperou mensagens que provavelmente não viriam. Ainda assim, saiu de casa. Escolheu um restaurante conhecido em Niterói, desses frequentados por famílias e casais em datas especiais. Não porque quisesse celebrar, mas porque precisava se convencer de que ainda fazia parte do mundo. Que ainda merecia estar à mesa, mesmo sem companhia. Antes do convite silencioso, Daniel observava tudo à distância. Uma mulher ajeitava o guardanapo no colo da filha com um cuidado automático. Um grupo de amigos disputava quem contaria a próxima história. Um casal discutia baixinho sobre a sobremesa, como se aquele fosse o único problema da noite. Ele desviava o olhar sempre que percebia que estava olhando tempo demais. Aprenderá, com os anos, a reconhecer cenas que não lhe pertenciam. Seu telefone vibrou no bolso. O reflexo foi imediato. Pegou o aparelho rápido demais e sentiu o mesmo vazio ao perceber que era apenas uma notificação automática. Nada pessoal. Nada humano. Guardou o celular sem desbloquear a tela, como se isso diminuísse a decepção. Daniel era conhecido por ser estável, confiável. O tipo de homem que resolvia problemas, assumia responsabilidades e nunca deixava nada escapar do controle. Construíra uma carreira sólida, respeitada, mas junto com ela vieram os adiamentos. Convites recusados. Datas esquecidas. Pessoas importantes transformadas em depois. E o depois, ele descobrira tarde demais, não costuma voltar para cobrar. Quando chegou ao restaurante, pensou em ir embora ao saber que não havia mesas disponíveis. Quase foi. Já estava acostumado a desistir antes que a frustração se tornasse visível. Mas algo o manteve ali. Talvez orgulho. Talvez cansaço. Talvez a estranha necessidade de não encerrar aquela noite do mesmo jeito que tantas outras. Foi então que sentiu o olhar. Daniel virou o rosto e encontrou os olhos da mulher sentada perto da janela. Havia um menino ao seu lado, concentrado no prato, as pernas balançando debaixo da mesa. A mulher não sorria por educação, nem por curiosidade. Havia algo firme e gentil naquele olhar. Algo que não pedia explicações. O gesto veio logo depois. Discreto. Um convite silencioso. Daniel olhou ao redor, esperando que ela estivesse chamando outra pessoa. Não havia ninguém. Só ele. E uma cadeira vazia que, de repente, parecia ter sido deixada ali de propósito. Ele sentiu o coração acelerar, não de alegria, mas de medo. Medo de aceitar. Medo de incomodar. Medo de quebrar a regra silenciosa que ele mesmo criará de não precisar de ninguém. Ainda assim, algo naquele gesto simples atravessou todas as defesas que ele vinha construindo há anos. Parado ali, entre a solidão que conhecia bem e a possibilidade de algo diferente, Daniel percebeu que aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente sob seu controle. E isso mudou tudo. Daniel permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso daquele gesto simples se espalhar pelo corpo como algo maior do que parecia. A mulher mantinha a mão suspensa indicando a cadeira vazia à sua frente, sem pressa, sem insistência, sem constrangimento, e o menino ao lado dela observava tudo com atenção curiosa, como se aquele momento fosse importante demais para ser interrompido por palavras. O impulso inicial de Daniel foi recuar, não por falta de vontade, mas por hábito, pelo reflexo antigo de evitar qualquer situação que exigisse entrega, exposição ou risco emocional.
Durante anos ele aprenderá a sair antes, a não criar vínculos, a não ocupar espaços que não controlava, e agora, parado ali, sentia esse instinto lutar contra algo novo que crescia silenciosamente dentro dele. O restaurante continuava vivo ao redor, talheres se tocavam, copos brindavam, conversas se sobrepunham, mas tudo parecia distante, como se o som tivesse sido abafado. Daniel respirou fundo e percebeu que, se desse as costas naquele instante, nada mudaria, a noite terminaria do mesmo jeito de sempre, com ele sozinho, repetindo um roteiro conhecido demais. E foi essa percepção que o empurrou para a frente. Ele deu o primeiro passo com cuidado, depois outro, sentindo o coração acelerar a cada movimento. Não sabia exatamente o que dizer, nem como se portar, apenas caminhou até a mesa como quem atravessa uma linha invisível. Quando chegou, hesitou mais uma vez antes de se sentar, mas a mulher puxou a cadeira com naturalidade, abrindo espaço sem fazer dele um intruso, e isso foi suficiente. Assim que se acomodou, Daniel sentiu a estranha sensação de estar fora do próprio eixo. O vazio que o acompanhará até ali não havia desaparecido, mas agora tinha forma, tinha presença, tinha gente em volta, e isso o deixava vulnerável de um jeito que não sentia há anos. O menino observava com curiosidade aberta, sem filtros, enquanto balançava as pernas debaixo da mesa. E Daniel percebeu como aquela atenção simples o desarmava. O garçom se aproximou e Daniel quase pediu algo caro por reflexo, como sempre fazia quando se sentia deslocado, mas a mulher pediu apenas um copo de água para ele, num tom firme e tranquilo, sem pedir permissão, sem subserviência, e aquele detalhe, tão pequeno, o atingiu mais do que ele esperava, porque pela primeira vez alguém decidia algo por ele sem esperar nada em troca. Quando o garçom se afastou, Daniel notou o que antes passará despercebido: havia apenas um prato na mesa, dividido com cuidado entre mãe e filho. Não havia exagero, nem sobra, nem desperdício, cada gesto parecia calculado para durar, e naquele instante ele compreendeu que não estava entrando apenas numa mesa, mas numa realidade completamente diferente da sua. O silêncio que se formou não era desconfortável, era denso, carregado de significados. Daniel sentiu a necessidade de dizer algo, qualquer coisa, para não parecer um intruso mudo naquela cena íntima, e perguntou se estavam comemorando algo. A resposta veio de forma simples, quase orgulhosa, o menino explicando que havia ajudado a mãe o dia inteiro, que tinham vendido tudo, que aquele jantar era uma conquista, e a mulher confirmou com um sorriso cansado, mas digno, daqueles que carregam mais história do que palavras. O copo de água chegou e Daniel segurou o vidro frio com as duas mãos, como se aquilo mantivesse ancorado ali, naquele momento, naquela mesa. Então veio a pergunta que ele não esperava, direta, inocente, impossível de ignorar, perguntando se ele também estava comemorando algo, e por um instante Daniel pensou em mentir, em desconversar, em escapar como sempre fazia. Mas algo naquela mesa o impediu. Ele disse a verdade, que era seu aniversário, e o impacto foi imediato. O menino reagiu com surpresa genuína. A mulher levou a mão à boca, olhando para ele com atenção renovada, como se aquela informação reorganizasse tudo, e Daniel tentou minimizar, dizendo que acontecia, que não era nada demais, mas nem ele acreditava mais nisso. O menino o observou em silêncio por alguns segundos, sério demais para a idade, como se estivesse entendendo algo que ainda não sabia explicar, e então sorriu, dizendo que ainda bem que ele tinha se sentado ali, e aquela frase simples atravessou Daniel por inteiro, sem pedir licença, sem pedir preparo. Ele sentiu o peito apertar, o rosto esquentar, e precisou respirar fundo para não deixar transparecer demais. Naquele instante, Daniel compreendeu algo que o deixou inquieto. Ao aceitar aquela cadeira, ele tinha cruzado um ponto de não retorno. Já não era mais apenas um observador da própria solidão. Agora estava envolvido, conectado, exposto, e isso trazia junto uma esperança perigosa, porque a esperança sempre carrega o risco da perda. A noite, que começou como tantas outras, agora exigia dele algo que sempre evitou: permanecer, sustentar a presença, permitir que aquele gesto simples tivesse consequências. E enquanto observava a mulher e o menino retomarem a refeição, como se ele sempre tivesse estado ali, Daniel sentiu que o mundo já não era tão previsível quanto acreditava, e isso o assustava tanto quanto o atraía. Se essa história está te prendendo, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa comunidade, pois é agora que a história começa. Depois daquele primeiro impacto, a conversa seguiu de forma estranhamente natural, como se o convite silencioso tivesse autorizado algo invisível entre eles. Daniel passou a ouvir mais do que falar, atento a cada gesto, a cada silêncio,
ao modo como Helena cortava a comida em pedaços pequenos antes de levar à boca, sempre oferecendo primeiro ao filho, ao jeito como Theo falava com entusiasmo contido, como se tivesse aprendido cedo demais a não exagerar nas próprias expectativas. Daniel percebeu que ria em momentos simples, um riso baixo, quase esquecido, daqueles que não exigem defesa, e isso o desconcertava, porque não lembrava da última vez em que se permitirá estar presente sem calcular o que ganharia ou perderia em troca. Enquanto o restaurante seguia seu fluxo normal, aquela mesa parecia existir em outra camada da realidade, mais lenta, mais humana, mais perigosa para alguém como ele. Em algum momento, Daniel tentou contribuir, chamou o garçom e pediu mais bebidas, talvez um prato extra, algo que justificasse sua presença ali, algo que equilibrasse a balança invisível que sentia pender contra eles. Mas Helena recusou com delicadeza firme, explicando que estavam bem assim, que aquele jantar tinha sido planejado exatamente daquele jeito. E Daniel sentiu o primeiro conflito real se instalar. Não era rejeição, mas limite, e limites sempre o desestabilizavam. Ele começou a perceber o quanto estava acostumado a resolver desconfortos com dinheiro, com facilidades, com soluções rápidas, e ali isso não funcionava. Cada tentativa de compensação era suavemente bloqueada, não por orgulho agressivo, mas por dignidade, e essa palavra, mesmo não sendo dita, passou a ecoar dentro dele como algo que ele admirava e temia ao mesmo tempo. Theo falava sobre o dia, sobre ter ajudado a carregar caixas, sobre o cansaço nas pernas, sobre como tinha contado as moedas várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando, e Daniel se viu transportado para memórias antigas, de uma infância distante em que pequenas conquistas também tinham significado muito, antes de tudo virar desempenho, cobrança e resultados. E essa lembrança veio acompanhada de uma pergunta incômoda: em que ponto ele tinha deixado de se emocionar com coisas simples? Helena, percebendo o olhar distante de Daniel, comentou algo sobre como aquele jantar era importante para eles, não pelo lugar, mas pelo significado. Explicou que não vinham sempre, que aquele momento representava uma vitória silenciosa, e Daniel sentiu o peso dessas palavras se acomodar dentro dele, porque percebeu que, para eles, aquela noite era exceção, enquanto para ele, noites assim eram regra vazia. O desconforto cresceu quando Daniel percebeu olhares ao redor, não de julgamento explícito, mas de curiosidade, pessoas tentando entender aquela composição improvável, um homem sozinho bem vestido sentado com uma mulher e um menino que claramente não pertenciam ao mesmo mundo, e pela primeira vez em muito tempo, Daniel se sentiu deslocado não por estar só, mas por estar acompanhado de pessoas que não se encaixavam na narrativa que o mundo esperava dele. Esse olhar externo despertou nele um antigo reflexo, o desejo de se explicar, de justificar, de esclarecer que não estava ali por acaso, que havia uma lógica, uma razão, mas ele não disse nada, porque não havia explicação que não soasse falsa, e essa incapacidade de controlar a percepção alheia o deixou inquieto, exposto, vulnerável. O tempo passou sem que ele percebesse, e quando Theo começou a bocejar discretamente, Daniel sentiu um aperto estranho no peito, como se aquela noite estivesse prestes a acabar antes que ele estivesse pronto, e isso trouxe à tona um medo antigo, o de perder conexões antes mesmo de entendê-las, o de ver algo bom escorrer pelos dedos por pura inexperiência emocional. Helena comentou que talvez fosse hora de ir, e Daniel sentiu um impulso quase infantil de pedir para que ficassem mais um pouco, de esticar aquele momento, mas se conteve, consciente de que qualquer insistência poderia romper a delicadeza do que estavam construindo. Ainda assim, algo dentro dele começou a se mover, uma urgência silenciosa de não deixar aquela história terminar ali, como tantas outras oportunidades que ele deixará passar. Foi então que percebeu o detalhe que mudou o tom da noite. Theo havia guardado algo no bolso com cuidado excessivo, como quem protege um segredo, e Daniel notou a troca rápida de olhares entre mãe e filho, um acordo silencioso que ele não compreendeu, mas que despertou nele uma sensação estranha, como se algo estivesse sendo preparado fora do seu campo de visão. Essa sensação de não saber, de não controlar, de estar um passo atrás, aumentou sua tensão interna. Daniel sentiu o coração bater mais rápido, não por ameaça física, mas pelo risco emocional que se desenhava, porque quanto mais tempo passava ali, mais ele se envolvia, e quanto mais se envolvia, mais difícil seria sair ileso. Ele se pegou imaginando como seria se aquela mesa não fosse um episódio isolado, se aquelas pessoas fizessem parte de sua vida de alguma forma, e a ideia, em vez de conforto, trouxe medo, porque implicava mudança, ruptura, escolhas que ele vinha adiando há anos, implicava abrir espaço onde antes só havia controle.
O restaurante começou a esvaziar lentamente, cadeiras sendo empurradas, contas sendo trazidas, despedidas acontecendo, e Daniel percebeu que algo precisava acontecer antes que aquele momento se dissolvesse no cotidiano. Havia uma pressão invisível no ar, uma sensação clara de que aquela história estava avançando para um ponto sem retorno, mesmo sem explosões, mesmo sem confrontos diretos. Ele respirou fundo, sentindo o peso da própria expectativa, e se deu conta de que não era apenas sobre estar acompanhado naquela noite, era sobre encarar tudo o que vinha evitando, sobre admitir que sua vida, apesar de confortável, estava emocionalmente incompleta, e que aquela incompletude agora tinha rosto, voz e presença diante dele. E enquanto Helena organizava a bolsa, Theo esfregava os olhos de sono e Daniel observava cada gesto como se quisesse memorizar tudo. Ele entendeu que já não estava apenas sentado à mesa de desconhecidos, estava entrando numa história que exigiria coragem para continuar, e talvez ainda mais coragem para não desistir no meio do caminho. O que você faria no lugar do Daniel agora? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito ler o que você está sentindo até aqui. O tempo parecia ter diminuído o ritmo dentro do restaurante, como se o mundo estivesse esperando algo acontecer. Daniel sentia isso no corpo, na forma como seus ombros permaneciam tensos mesmo enquanto tentava parecer relaxado, na maneira como seus olhos voltavam repetidas vezes para Theo, que agora se remexia na cadeira com uma inquietação diferente, menos infantil, mais concentrada, como quem carrega uma decisão importante demais para a própria idade. Helena percebeu primeiro, havia algo no ar, uma expectativa silenciosa que não vinha dela nem de Daniel, mas daquele menino que até então falará com leveza, e agora mantinha as mãos escondidas no bolso do casaco, apertando alguma coisa com força, o olhar oscilando entre a mãe e Daniel, como se buscasse permissão sem usar palavras. Daniel sentiu o estômago se contrair quando Theo finalmente se levantou da cadeira, apoiando as mãos na mesa com cuidado, chamando atenção não pelo gesto, mas pela seriedade estampada no rosto, e o restaurante ao redor continuava seu fluxo normal, risadas ao fundo, pratos sendo recolhidos, contas sendo pagas, enquanto ali, naquela mesa, algo se condensava. Theo pediu licença com um aceno rápido e saiu em direção ao balcão, deixando Daniel e Helena sozinhos por alguns segundos que pareceram longos demais. Helena acompanhou o filho com o olhar, reconhecendo aquele tipo de movimento que só mães entendem. Daniel abriu a boca para perguntar algo, mas não encontrou palavras. Havia aprendido a ler balanços financeiros, expressões corporativas, riscos calculáveis, mas não sabia interpretar aquela tensão pura que se formava diante dele. Quando Theo voltou, vinha acompanhado do garçom, e Daniel percebeu imediatamente o objeto que ele carregava com cuidado excessivo, um pequeno prato com um bolo simples, nada sofisticado, nada chamativo, mas no centro havia uma vela acesa, solitária, sua chama tremendo levemente a cada passo, e naquele instante o ar pareceu mudar de densidade. Helena levou a mão à boca, surpresa, os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que ela entendesse completamente o que estava acontecendo. Theo colocou o prato sobre a mesa com cuidado extremo, como se qualquer movimento brusco pudesse apagar algo muito maior do que uma chama. Daniel ficou imóvel, sentindo o coração bater forte demais, rápido demais, tentando processar a cena, o bolo, a vela, o olhar do menino fixo nele, cheio de expectativa e convicção. E então Theo disse, com a voz firme apesar do nervosismo, que ninguém deveria apagar uma vela sozinho no dia do próprio aniversário. A frase atravessou Daniel como um golpe direto, sem aviso, sem preparo. Ele sentiu o peito apertar de um jeito que nunca sentirá em negociações, em perdas financeiras, em crises profissionais. Aquilo não era medo, nem tristeza pura, era reconhecimento, era ser visto de uma forma que ele não lembrava de ter sido antes. Helena tentou falar, mas não conseguiu, a mão tremia levemente sobre a mesa, e então Theo explicou, com a naturalidade cruel das crianças, que tinha usado o dinheiro que sobrou do dia, porque aquilo parecia o certo a fazer, porque ele não queria que aquele homem ficasse triste no aniversário, e Daniel sentiu os olhos arderem, uma pressão subir pela garganta, como se algo que ele mantivera contido por décadas finalmente tivesse encontrado uma saída. O restaurante começou a perceber o que acontecia, olhares se voltaram, conversas diminuíram de volume, alguém sorriu, alguém ficou em silêncio respeitoso, mas para Daniel nada disso importava. Tudo que ele conseguia ver era aquela vela acesa diante dele, pequena, frágil, sustentada por um gesto que não exigia nada em troca. Ele tentou falar, tentou dizer que não precisava, que era demais, que Theo não deveria ter gasto aquele dinheiro, mas as palavras não saíam,
porque qualquer frase soaria vazia diante da verdade simples que se impunha ali. Aquele bolo não era sobre comida, nem sobre aniversário, era sobre pertencimento. Helena finalmente conseguiu se recompor o suficiente para explicar que não tinham combinado aquilo, que o filho decidirá sozinho, e enquanto falava, seus olhos permaneciam fixos em Daniel, não com pena, mas com algo mais profundo, uma compreensão silenciosa de que aquele gesto tinha ultrapassado qualquer protocolo social. Theo olhava de Daniel para a vela com ansiedade, lembrando de que era preciso fazer um pedido antes de soprar, e Daniel percebeu o absurdo da situação. Ele, um homem que sempre soubera exatamente o que pedir da vida, agora não conseguia formular um único desejo material que fizesse sentido, tudo que vinha à mente parecia pequeno demais. Ele fechou os olhos, sentindo o calor da chama refletir em seu rosto, e naquele silêncio breve, tudo o que conseguiu desejar foi não esquecer aquela sensação, não voltar a ser o homem que passava por datas importantes como se fossem apenas mais um compromisso, não perder aquela conexão que surgira do nada e agora o desmontava por completo. Quando soprou a vela, o fez devagar, quase com cuidado excessivo, a chama se apagou, uma fina fumaça subiu no ar, e algo dentro de Daniel se rompeu de vez. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle, escorrendo livremente enquanto algumas pessoas ao redor aplaudiam baixinho, não por espetáculo, mas por reconhecimento humano. Theo bateu palmas com um sorriso largo, orgulhoso, Helena chorava em silêncio, e Daniel levou a mão ao rosto, tentando se recompor, mas falhando, porque ali não havia mais espaço para armaduras, para posturas, para controle. Ele estava exposto, vulnerável, transformado. Ele agradeceu, mas o agradecimento saiu quebrado, incompleto, porque não existiam palavras suficientes para o que estava acontecendo. Theo então contornou a mesa e o abraçou, um abraço rápido, sincero, quente, e naquele gesto Daniel sentiu algo que não sentia desde a infância, a segurança de ser aceito sem condições. Naquele exato momento, Daniel entendeu que sua vida não poderia mais seguir da mesma forma. Algo essencial havia sido retirado dele, a ideia de que ele não precisava de ninguém, e no lugar havia surgido algo muito mais perigoso e poderoso, a certeza de que conexões reais mudam tudo, mesmo quando chegam tarde, mesmo quando chegam de forma simples. Se esse momento te arrepiou, se essa virada te atingiu em cheio, deixa seu like agora. Isso nos mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. Depois que os aplausos se dissolveram no ruído normal do restaurante e as pessoas voltaram lentamente às próprias conversas, Daniel permaneceu ali, sentado, com as mãos apoiadas na mesa e o olhar perdido no prato quase intacto à sua frente, sentindo como se o corpo ainda estivesse alguns segundos atrasado em relação ao que acabará de acontecer. O bolo simples, agora com a vela apagada, permanecia entre eles como um objeto sagrado, pequeno demais para justificar tudo o que tinha provocado, e ainda assim carregado de um peso emocional que Daniel não lembrava de ter sentido antes, não daquele jeito, não tão cru, não tão direto. Helena foi a primeira a se mover, com cuidado, como se temesse quebrar algo invisível, puxou um guardanapo e o entregou a Daniel sem dizer nada, um gesto silencioso, respeitoso, sem pena, e ele aceitou com um aceno quase imperceptível, enxugando o rosto devagar, sem pressa de fingir que estava tudo bem. Theo observava os dois com atenção curiosa, mas agora havia algo diferente em seu comportamento, uma tranquilidade nova, como se tivesse cumprido uma missão importante e pudesse finalmente relaxar. Voltou a se sentar e começou a comer o bolo com pequenas colheradas, satisfeito, sem perceber completamente a dimensão do que tinha feito. Daniel tentou sorrir, e conseguiu, mas era um sorriso estranho, desalinhado, não era o sorriso profissional que usava em reuniões, nem o social que oferecia em eventos, era algo mais frágil, mais honesto, e isso o deixava desconfortável, porque honestidade emocional sempre fora um território desconhecido para ele. O garçom passou para recolher alguns pratos, lançou um olhar breve e compreensivo para a mesa, e seguiu adiante sem comentários, como se entendesse que aquele momento não precisava ser explicado, e esse silêncio externo reforçou ainda mais o impacto interno que Daniel sentia crescer. A conversa retomou aos poucos, mas já não era a mesma, havia um cuidado maior nas palavras, pausas mais longas, olhares que diziam mais do que frases inteiras. Helena comentou que estava ficando tarde, que Theo tinha acordado cedo naquele dia, e Daniel sentiu um aperto imediato ao perceber que o fim daquela noite se aproximava. Ele quis dizer algo importante, algo à altura do que tinha recebido, mas todas as tentativas mentais soavam exageradas ou insuficientes, como se qualquer discurso quebrasse a delicadeza do que tinha acontecido. Então permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada detalhe,
cada gesto simples, cada segundo que ainda lhe restava ali. Quando Helena começou a organizar a bolsa, Daniel entendeu que precisava agir, não para compensar, não para pagar, mas para não deixar tudo se perder naquele mesmo ritmo em que tantas coisas importantes haviam escapado de sua vida antes. Ele respirou fundo e, com cuidado, perguntou se poderia ajudá-los a ir embora, se precisavam de algo. Helena hesitou por um instante, aquele mesmo instante em que dignidade e necessidade costumam se enfrentar em silêncio, mas respondeu que estava tudo bem, que pegaria um transporte ali perto, e Daniel sentiu uma mistura de alívio e frustração. Queria fazer mais, mas ainda não sabia como sem ultrapassar limites. Quando se levantaram, Daniel também se levantou, sentindo o corpo mais pesado, como se estivesse carregando algo novo dentro de si. Caminharam juntos até a saída, e ao cruzar a porta, o ar noturno bateu no rosto dele com uma intensidade diferente, mais frio, mais real, como se a cidade tivesse mudado ligeiramente de tom. Do lado de fora, a rua seguia seu fluxo normal, carros passando, pessoas caminhando, a vida acontecendo indiferente à transformação silenciosa que se desenrolava ali. Theo segurava a mão da mãe com força, o cansaço finalmente vencendo a excitação, e Daniel observava aquela cena com um nó no peito. Antes de se despedirem, Helena parou por um momento, olhou diretamente para Daniel e agradeceu, não pelo jantar, não pelo tempo, mas pela presença, e essa palavra ficou ecoando dentro dele. Presença, algo que ele sempre tivera fisicamente, mas raramente emocionalmente. Daniel respondeu que era ele quem agradecia, e dessa vez as palavras saíram com mais firmeza, menos quebradas, porque já não vinham apenas do impacto, mas de um reconhecimento profundo de que algo nele tinha sido deslocado de lugar. Theo se aproximou e deu um abraço rápido em Daniel, espontâneo, sincero, e depois se afastou sem cerimônia, como fazem as crianças quando sentem que já disseram tudo o que precisava ser dito, e Daniel ficou parado por alguns segundos observando-os se afastarem pela calçada. Quando finalmente entrou no carro, o silêncio o envolveu de forma diferente. Não era mais o silêncio confortável da solidão escolhida, era um silêncio cheio de ecos, de imagens, de perguntas sem resposta. Ele ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, respirando fundo, sentindo o peso da noite se acomodar. No caminho de volta, cada semáforo, cada rua conhecida parecia levemente deslocada, como se o mundo estivesse igual, mas ele não. Daniel percebeu que não queria chegar em casa, não queria voltar ao apartamento organizado demais, silencioso demais. Agora aquele espaço parecia pequeno para o que ele sentia. Ao estacionar, subiu lentamente, entrou no apartamento e deixou o paletó sobre a cadeira, algo que nunca fazia. Sentou-se no sofá sem ligar a luz, permitindo que a penumbra o envolvesse, e pela primeira vez em muitos anos, não buscou distrações, não ligou a televisão, não pegou o celular. Ele apenas ficou ali, sentindo o peso do que tinha recebido sem merecer, sentindo a fragilidade de ter sido visto, sentindo o medo e a esperança caminhando lado a lado, e entendendo, mesmo sem palavras, que a vida que ele levava até aquele dia já não seria suficiente. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever agora. Seu apoio faz toda a diferença para que histórias profundas como essa continuem sendo contadas. Daniel acordou no dia seguinte com a impressão estranha de que o mundo tinha seguido exatamente igual, mas ele não. O apartamento continuava silencioso, organizado, previsível, porém algo naquele silêncio já não parecia definitivo. Era como se tivesse perdido o peso de sentença e ganhado de pausa. Enquanto preparava o café, percebeu que não ligou a televisão, não buscou distrações, ficou apenas ali, encostado na bancada, lembrando do jeito como Helena havia empurrado a cadeira com naturalidade, como se aquele gesto simples não fosse nada além do que deveria ser feito. Ele seguiu a rotina, respondeu mensagens, entrou em reuniões, mas em vários momentos se pegou sorrindo sem perceber, não por felicidade plena, mas por reconhecimento, como quem descobre que ainda é capaz de sentir algo novo depois de muito tempo funcionando no automático. Pela primeira vez em anos, Daniel não tentou racionalizar o que havia acontecido, não transformou a noite em análise, não procurou controlar o significado, apenas deixou que a lembrança existisse, ocupando espaço dentro dele. O que mudou não foi a solidão em si, mas a rigidez com que ele se defendia dela. Antes, era um muro alto, agora parecia mais uma porta que podia ser aberta com cuidado. Ele entendeu que não precisava decidir nada imediatamente, nem transformar aquele encontro em uma história maior do que ela já era,
mas também percebeu que ignorá-la seria voltar ao mesmo lugar de sempre, e isso, pela primeira vez, não lhe pareceu confortável. No fim da tarde, enquanto caminhava sem rumo definido, Daniel parou diante de uma vitrine refletindo a própria imagem e se deu conta de algo simples e profundo ao mesmo tempo. Ele não estava mais fechado para o acaso. Pensou em Helena, no jeito firme e sereno com que ocupava o próprio espaço, na forma como Theo observava tudo com curiosidade tranquila, e sentiu uma vontade nova, não de possuir, não de apressar, mas de reencontrar. Algumas coisas ainda permaneciam em aberto, e isso não o assustava. Daniel não sabia se Helena pensava nele, não sabia se aquele gesto tinha sido apenas gentileza ou algo que também tinha ficado ecoando do outro lado, mas, diferente de antes, decidiu que não precisava de garantias para dar um pequeno passo. Às vezes, o risco não está em tentar, mas em continuar fingindo que não se sente nada. Quando finalmente pegou o telefone, não escreveu nada elaborado, nem ensaiou frases perfeitas. Mandou uma mensagem simples, honesta, quase despretensiosa, dizendo que aquela noite tinha ficado com ele mais do que esperava e que, se algum dia fizesse sentido, gostaria de dividir outro momento sem pressa, sem expectativas, apenas presença. Enviou e pousou o celular sobre a mesa, sentindo o coração acelerar de um jeito calmo, maduro, diferente. A resposta não veio de imediato, e isso também estava tudo bem. Pela primeira vez, Daniel não mediu o próprio valor pela rapidez de um retorno. Ele sabia que algo já tinha acontecido independentemente do que viria depois, porque tinha reaprendido algo essencial: conexões verdadeiras não se forçam, se permitem. E é aqui que essa história encontra você. Porque talvez você também esteja carregando encontros que não sabe como continuar, sentimentos que chegam sem aviso, possibilidades que assustam exatamente por serem reais. Nem todo amor começa com certezas, alguns começam com uma cadeira vazia, um gesto simples, um silêncio confortável que diz mais do que promessas. Às vezes, tudo que a vida faz é nos lembrar que ainda somos capazes de sentir, e isso já é o começo de algo. Se essa história te acompanhou até aqui, obrigado por ficar, por sentir junto, por não fechar o coração antes do fim. E se quiser seguir com a gente, existe outro vídeo te esperando, outra história, talvez outro começo, porque nem todo recomeço precisa ser barulhento, alguns só precisam de coragem para acontecer.